Bem-vindos a mais um Zoicast. Muito bem-vindo você, sua família, todas as pessoas que vão passar por esse Zoicast, vão ouvir uma palavra. Hoje nós temos uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje nós vamos falar um pouco sobre alinhamento ao propósito. Esse ano de 2023 eu creio que vai ser um ano poderoso sobre a sua vida. Passando por aqui já para fazer um convite a você. Quinta-feira, dia 26, nós estaremos na Praça do Pilar, nesse janeiro, nosso janeiro profético. Estaremos na Praça do Pilar, às 19 horas, com um grande momento de adoração, de louvor, muitas palavras proféticas, pois entendemos que palavras proféticas mudam destino, um ambiente profético. E aquele lugar, na quinta-feira, vai ser um ambiente totalmente tomado pela presença de Deus. E você é nosso convidado especial. Quinta-feira, dia 26 de janeiro, às 19 horas, Praça do Pilar. Nós temos esse encontro marcado. Vamos lá? Mais uma vez, nós estamos aqui nessa terça-feira muito abençoada para trazer uma palavra especial ao seu coração. Mas já te dizendo se essas palavras vão fazer sentido para a sua vida, eu convido você para mandar para outras pessoas que precisam de um norte, de um conselho, de uma palavra de Deus para viver a abundância do Senhor nesse ano de 2023. Então, hoje eu quero te encorajar a sair do padrão e fazer muito mais do que esperado. Eu quero deixar um texto bíblico para você em Mateus capítulo 5, versículo 41. Vai dizer assim: e se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Jesus, ele sempre teve muitos conselhos. E um desses conselhos foi andar a 2 milha. Andar a 2 milha para um judeu que fazia algo por obrigação, que era forçado por Roma, não era uma tarefa fácil, porque além de andar quilômetros para exercer essa função, eles levavam também cargas. Então isso tornava a viagem ainda mais difícil. Aí Jesus, porque o evangelho de Jesus Cristo é como se fosse algo que fosse virar de ponta cabeça mesmo, fosse revolucionar. Não, é uma revolução. E quando Jesus disse, se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande com ele 2. Talvez aqueles homens, aqueles discípulos estavam esperando, não faça. Né? Porque a gente sempre está esperando isso. Jesus, ele estava dizendo, saia da média. Faça além do que é esperado. Você já viu pessoas que querem viver muito de Deus, querem viver um ano vitorioso, um ano de muito propósito, mas ele só faz o que é mandado. E aí eu estava lembrando que às vezes existem pessoas, não é, Lúcia? Está aqui conosco hoje, Lúcia, dando essa aqui a presença. E às vezes alguém está trabalhando num comércio, ora tanto, a gente faz campanha até de oração, não é isso, Lúcia? Faz campanha de oração para que Deus abra as portas. E quando Deus abre as portas, aquela pessoa só faz o que é de lhe obrigação. Só faz o que o patrão, o gerente, fica ali só coordenando. Faça isso, faz. Às vezes, todos os dias, eles estão dando as mesmas ordens. Aí o que Jesus disse? Saia da média. Faça além do que é esperado. Né, que aqui nós vivemos numa área de praia e muitas pessoas são negociantes de lojas, tem muitas lojas aqui. E às vezes o funcionário ele só faz mesmo o que é esperado. E muitas vezes ele quer ser destaque naquilo que ele faz. Aí Jesus disse assim, meu filho, faz além do que estão te pedindo. Se destaca, vá além. Sabe, eu não sei você no tempo de escola, mas eu já passei por isso, de que na escola, no ensino médio, é necessário, no meu tempo era 6. Então, se eu tirasse 6, estava beleza. E muitos de nós tínhamos essa mentalidade, estar na média. E quando a gente entende essa mudança de mentalidade, porque o que a gente vai viver hoje é uma mudança, uma transformação da nossa mentalidade.
E aí você entende que estar na média, só no padrão, não é suficiente. É necessário fazer o inesperado. É necessário ir além. É necessário sair dessa média, desse padrão. Se eu tirar a sexta, tudo bem. Então a gente se acomoda a estudar pouco. Mas hoje eu trago esse conselho de Deus para a tua vida. Faça além, ande mais uma milha. Faça mais do que estão te esperando. Seja um funcionário como funcionário, seja um funcionário de muita excelência, né? Faça além, tenha prazer naquilo que você faz. Isso te faz toda uma diferença. Porque se tá, um exemplo, a gente tem muito isso na nossa ilha, mas cremos que isso vai mudar, Lúcia, né? Nesse janeiro profético, nós estamos há um ano declarando em nome do Senhor mudanças sobre nossa ilha. E a gente não fala só de mudança espiritual, mas é a base. É a base, a mudança espiritual. A gente fala muito dessa mudança de mentalidade. E nós cremos que a nossa ilha, ela vai viver o sobrenatural de Deus. A gente vê que Deus, ele, de tanto, porque palavras são decretos. Então, nós estamos lançando palavras de Deus sobre essa ilha. E nós vamos ver a transformação. Mas hoje, qual é o cenário que nós temos da nossa cidade? Eu falo pela nossa cidade. É só o comércio no verão, chega o inverno, e muita gente desempregada. Aí, às vezes, no verão, aquela pessoa que tem loja de biquíni, porque aqui é ilha, é praia, então vende muito roupa de banho. Então, quando uma pessoa está ali, aí ela coloca 2, 3 pessoas para trabalhar, e às vezes, no meio de 3, não se destacam, nenhuma das 3, porque só faz o que o patrão manda. Limpa aqui, limpa. Coloca aqui água, coloca. Arruma a loja, troca a vitrine. Então, só faz o esperado. Mas, no meio de 3, se chegar um que se destaque, tenha certeza que quando chegar o inverno, você está demitido. Então, olha o conselho de Deus para a tua vida. Deus não quer que você viva uma vida raquítica, chorando e culpando pessoas de Deus. Mas Ele quer que você viva a abundância. Então, a primeira coisa, faça o inesperado, vá além, caminhe mais uma milha, se esforce, faça com excelência. E Deus vai honrar todo o seu esforço. Esse é o primeiro conselho que eu te dou nesse dia. O segundo conselho que eu te dou é mude. A mudança de mentalidade. Tudo hoje acontece na mentalidade. Hoje nós vemos um quadro, depois que as pessoas saíram desse período de pandemia, muita gente adoeceu da mente. E tudo acontece na mente. Jesus ele disse em Romanos, veja o que Jesus ele vai dizer, o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui no livro de Romanos, capítulo 12, ele diz assim, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Tudo acontece na mente. Eu posso dizer com muita propriedade, né, que Lúcia ela teve uma transformação radical da mente para viver o novo. Porque Jesus, certa feita, ele disse assim, não se coloca vinho novo em odre velho. O odre era feito de pele de animal e ele se elasticidava ao se colocar o vinho, porque o vinho fermenta. E aquele odre, como foi elasticidade, a gente vê isso muito quando um leite líquido, ele fica fermentado, né? Aí ele incha assim dentro da caixa. Antigamente era dentro daquelas bolsas, né? Aquelas bolsas a gente ganhava muito. Aquelas bolsas e eu sei que você é desse tempo também. Você aí também, né? Aquelas bolsas inchavam. Só que o odre, ele também passava por esse processo por conta do vinho. E aí aquele odre ficava, como a gente diz no vulgo popular, né? Bambo. O elástico bambo, né? Não servia mais. Se colocasse o vinho novo, ia romper. O novo, Jesus explicando ali, é Jesus. Ele era o novo, que os fariseus, com sua mente travada, não viveram esse novo. Mas hoje ele está te convidando para viver esse novo. Então é necessário ter essa mudança de mentalidade. O mundo ele tem avançado. Mas o que o Senhor está dizendo para a gente é que a gente não precisa entrar numa forma do mundo para ter uma mudança de mentalidade. Não precisa entrar nos padrões do mundo
né? Eu quero que você entenda bem essa palavra, né, neste dia. Não se amolde. Molde vem da palavra forma. Quando você quer fazer um bolo de coração, você bate aquela massa e coloca numa forma de coração. Então, quando aquele bolo sair, saiu na forma. Então, Deus está dizendo assim, não se amolde aos padrões do mundo, mas é necessário você transformar a sua mente, renovar a sua mente. Para que eu preciso renovar a mente? Olha o que a Bíblia diz. Ele diz assim, ó, para que vocês sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a mudança de mentalidade é fundamental para viver esse novo, esse alinhamento do Senhor, para viver esse propósito. Porque sem essa mudança de mentalidade, tudo que vai chegar de novo para suas mãos, você vai dizer assim, é do diabo, não é Deus. É muito para mim. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele vai nos alinhar ao propósito. Mas sempre o que Deus tem preparado para nós é muito maior do que a nossa visão. Por isso que a gente passa pelo processo do aprendizado, de ir sendo moldado à palavra e à vontade de Deus. Então, mude. Eu li até uma frase que eu achei muito interessante. As pessoas consideram desafio como problemas, mas, pelo contrário, problema é não ter desafio. Se você não tem desafio, você não vai amadurecer. Porque toda dor, ela traz crescimento, amadurecimento. Um dia desse, minha filha Brenda, de 10 anos, ela estava se queixando muito porque as pernas estão doendo. E eu disse a ela, filha, crescer dói, são os seus ossos que estão crescendo. Todo crescimento, ele gera um desconforto, ele dói. Mas se não tiver problema, você não vai crescer, você não vai amadurecer. Por isso que é necessário nós termos a mente transformada para enfrentar os desafios. Deixa eu lembrar, vocês lembram do povo de Israel? Era o novo de Deus. Era o novo de Deus. Deixa eu dar um recado, meu Deus, já se inscreve no nosso Zoicast, no nosso Instagram. Comunidade Evangélica Zoe. Também se inscreve no nosso canal do YouTube, compartilha, curte, comenta. Comenta, está fazendo sentido. Eu sei que essas palavras estão fazendo sentido para você. Comenta aí, diz aí, eu preciso mudar a minha mentalidade, eu preciso crescer no Senhor. Comenta também, nós estamos nessas plataformas e você é um canal de Deus para propagar o evangelho. Muitas vezes a gente propaga tantas coisas, né? Tantas coisas ruins, né? Às vezes as pessoas estão conversando sobre vida alheia e a gente sai conversando, já conversa com outra pessoa. Não, acaba com isso, tem uma mentalidade transformada. Não perca tempo. Perca tempo não, ganhe tempo falando da palavra de Deus e compartilhando com todos os seus amigos. Então, a segunda coisa é mude. É necessário, né? Essa mudança. É necessário você mudar para você poder crescer. E aí a gente lembra de Isaac, no capítulo 26 de Gênesis, quando Deus houve uma fome muito grande. E Deus disse para Isaac, olha Isaac, não desça para o Egito. Nessa mudança de mentalidade, é necessário estar atento para a voz de Deus. Lúcia passou uma experiência, não foi, Lúcia? De estar atenta à voz de Deus. E para Lúcia não foi fácil. Mas hoje ela está vivendo a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, porque atentou. E Deus, ele sempre, ele vai te dar conselhos. E Deus orientou Isaac, disse assim, olha Isaac, não desce para o Egito. O Egito era um lugar de fartura. No Egito havia bonança. O Egito, aos nossos olhos humanos, era o lugar ideal para Isaac prosperar. Sabe? E Deus disse para ele, não desce, vai para Gerar. E Gerar era uma terra difícil. E Gerar era uma terra que era deserta. Havia poços entulhados. E Isaac começou ali, se esforçou muito. Porque para você chegar onde Deus quer, é necessário você se esforçar. Na nossa juventude eu ouvia muito. Eu falo muito sobre a nossa juventude porque foi um período muito forte, vivenciado na casa do Senhor.
E muitas pessoas do meu tempo tiveram ricas promessas de Deus, talvez muito mais promessas do que eu. Eu via pessoas do meu lado onde Deus falava poderosamente. E eu dizia, Deus, tu fala tanto com A, com B, e comigo tu fala tão pouco, e era mesmo. Falava muito pouco, mas com essas pessoas Deus usava muitos profetas. E eram promessas incríveis. Mas ao passar do tempo, eu fui amadurecendo no Senhor. E eu comecei a perceber que essas pessoas estavam esperando Deus agir em tudo. E essas pessoas hoje ficaram numa cadeira, sentado, esperando o agir de Deus. E nós entendemos que tudo começa quando você se move. Se você tem uma palavra de Deus, é necessário você se mover. Se você tem um sonho, se Deus plantou algo no seu coração, não espera sentado, não espera o tempo passar para ver isso se realizar, mas se levante dessa cadeira do conformismo e vá para cima. Se alinha ao propósito, vá viver esse propósito, vai enfrentar, encarar os desafios. E Deus, ele disse para Isaac, olha, tu não fica aí no Egito, mas vai para Gerar. E em Gerar tinha muito trabalho. Não pense que aquilo que Deus te chamar para fazer vai ser algo muito fácil. Não, para ninguém foi fácil. Para ninguém foi fácil. Então, se para ninguém foi fácil, por que vai ser fácil para você? Não foi fácil para o nosso Salvador cumprir o seu propósito. Ele veio, ele encarnou, ele sofreu, ele padeceu, mas cumpriu o seu propósito. Por que para você tem que ser fácil? Não é fácil. Agora, tem uma coisa, Deus vai caminhar lado a lado com você. Então, você precisa estar atento ao que Deus ele vai falar. Primeiro, ele disse para Isaac, não vá por esse caminho, vá por outro. Nós temos a tendência de querer coisas rápidas, fáceis, né? Rápido, fácil. Ah, isso aqui é o óbvio. Não, atente para a voz de Deus. E Deus disse para ele, olha, vai para Gerar. E lá, o que ele encarou? Desafios, trabalho de desentulhar poços. E desentulhou ali muitos poços. E aqueles homens começaram a contender outra coisa. Não fique se justificando diante de pessoas. Se você tem uma visão, se Deus implantou algo no seu coração, não importa quem não vai acreditar. Se você tem uma palavra, Deus é fiel para cumprir. Se você olha para Davi, não tinha como as pessoas acreditar em Davi. Está ali com poucas ovelhas, as piores ovelhas na malhada. Como acreditar que o menor, o ruivo desprezado pela sociedade, seria alguma coisa, era rei? Tinha em si a excelência de rei. Foi uma escolha de Deus, Deus escolheu. Então, para de querer estar se justificando diante das pessoas. Tem um texto bíblico que ele diz assim, nós tocamos harpas e vocês não dançaram. Cantamos uma música fúnebre e vocês não choraram. O que Jesus estava dizendo? Crianças ficavam na praça fazendo esses momentos. O que Jesus estava dizendo? Está tentando agradar pessoas. Você fica muitas vezes tentando agradar alguém, fugindo do seu propósito. Eu, por muitos anos, quis agradar pessoas e fugi muitos anos do meu propósito. Deixa eu dizer, eu passei 4 anos numa faculdade. Desde que eu era jovem, adolescente, o meu sonho era fazer teologia. Porque eu sentia o chamado de Deus, mas quem estava à minha volta não via isso. Eu não tinha conselheiros, por isso que eu digo, é muito importante você ter um mentor, uma pessoa que vá te direcionando, que vá te ajudando, que vá te alinhando aos padrões de Deus. Pessoas que não alinham, é melhor que ela saia do nosso destino, por mais que a gente goste, por mais que a gente ame. A gente ama, a gente abraça, mas não é necessário ouvir conselhos que não estão alinhados com os padrões de Deus. E aí, todos os conselhos que eu ouvi é que isso não te dá dinheiro. E aí, eu fiquei buscando para agradar pessoas. Eu perdi tanto tempo da minha vida. Eu fui fazer uma faculdade, passei 4 anos dentro de uma faculdade, em algo que não era o propósito de Deus. Eu comecei a trabalhar em coisas que não eram o propósito de Deus. Mas nesse período que eu trabalhei, Deus me levou a um ambiente, e esse ambiente era um mercado. E nesse mercado, a primeira coisa que foi alinhada na minha vida, todo mundo era leitor. Todo mundo lia e eu não gostava de ler. E foi dali que eu peguei o hábito da leitura. Deus me levou a um ambiente certo. Porque Deus ele vai nos levando a ambientes. Mas quando essas portas estavam já fechadas, eu queria
agradar, e eu queria ser igual, porque as pessoas diziam assim, é necessário trabalhar no comércio, é necessário isso e aquilo. E eu comecei a querer viver o que as pessoas queriam para mim, e não o que Deus queria. Mas isso eu não quero te encorajar e dizer a você, não trabalhe. Não, trabalhe muito. Trabalhe. Nesse período que eu trabalhei, eu alinhei o meu propósito, comecei a comprar livros. Livros e livros. E hoje eu já li tantos desses livros que um dia eu foquei na promessa. E aí foi quando um dia eu tomei a atitude e disse, não, eu vou viver o que Deus tem para mim. E eu deixei de ouvir as pessoas. E hoje estou alinhada ao propósito. Então, pare de querer se justificar diante das pessoas. Se o Senhor te chamou para você viver como um advogado, vamos dizer, porque é um chamado também, você precisa alinhar o propósito, levar Deus para o seu trabalho e ter muita excelência nisso que você faz. Mas se o Senhor te chamou para o altar, se o Senhor te chamou para ser um cantor, se esforce, dê o melhor, entre numa escola de música, faça tudo com muita excelência, se esforce. Isaac esforçou. Aqueles homens começaram a contender. Isaac não perdeu energia. Muitas vezes nós estamos gastando energia com coisas erradas. Às vezes estamos gastando nossa energia com conversas que não convêm. Gastando energia tentando se justificar diante das pessoas. Gastando nosso tempo. Seu tempo é precioso, então gaste suas energias com coisas certas. Se alinhe ao propósito de Deus. Mas quando Isaac, lembra que eu disse que Isaac começou a desentulhar muitos poços. Chegou um momento que era o coração de Isaac, que havia sido minado. Porque de tanta pressão, às vezes o nosso coração a gente não protege. E aí o nosso coração é minado. Eu li na Tailândia uma história de uma baleia que estavam tentando salvar a vida dessa baleia. E eles davam alimento a essa baleia, mas essa baleia não conseguia se alimentar. E eles ficavam tentando, quando essa baleia já morreu, que foram ver, essa baleia tinha quilos de bolsa plástica preta dentro do seu estômago. Então, por mais que eles dessem comida a essa baleia, não havia nutrientes para ela, porque tudo que tinha era plástico, tudo que tinha era entulhos. E o Senhor, Ele não quer que você viva com entulhos dentro do seu coração. Se você quer realmente viver aquilo que Deus tem para a sua vida, você precisa perdoar. Perdoe quem lhe magoou, perdoe quem lhe feriu, perdoe pessoas que estão à sua volta. Isaac, ele saiu cavando poços, os seus servos, mas chegou um momento em que Abimeleque chegou para lhe pedir perdão. Isaac disse, o que é que você veio fazer aqui? Abimeleque compreendeu que a bênção de Deus estava sobre Isaac. Isaac entendeu que não era só o lugar, era a bênção de Deus. Onde ele colocava a planta do pé, ele era abençoado, ele carregava, você carrega a bênção do Senhor. Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, a Bíblia diz que toda sorte de bênção é derramada sobre nossas vidas. Você não será, você é abençoado. Você é uma bênção, você carrega a bênção do Senhor. E onde o Senhor te colocar, se te empurram pela porta da frente, não se importe se você entrar pela porta de trás. Deus vai te colocar nos lugares em que Ele prometeu. Se alinhe. Só que quando Isaac sai daquele lugar, Abimeleque chega para pedir perdão. Isaac entende, libera o perdão. Olha uma chave. Talvez neste dia você precisa, as coisas não estão fluindo, os nutrientes não estão entrando. Você não está conseguindo ouvir aquilo que realmente Deus tem para você. Você sente as coisas meio que travadas, mas talvez você precisa liberar perdão. Então, neste dia, você quer viver o que Deus tem para você? Perdoe. Libere alguém que lhe feriu, que lhe magoou, que lhe ofendeu. Mas também se perdoe. Existem coisas que você já fez, que o Senhor já te perdoou, que pessoas já te perdoaram, mas que você não se perdoa e vive com esse sentimento de culpa. Neste dia eu já oro sobre a sua vida, que seja destravada a sua mente para viver aquilo que Deus tem sobre você.
Libere perdão e se perdoe para viver esse novo. Se perdoe. Quando Isaac liberou o perdão, o poço jorrou água. O que estava precisando? Liberar perdão para que as coisas de Deus começassem a fluir. Então, neste dia, eu sei que essas palavras têm feito sentido para você. Manda para outras pessoas que precisam liberar perdão, que precisam se alinhar com o propósito de Deus. Manda para as pessoas, porque a palavra de Deus, ela vai mudar o destino de alguém. Quantas pessoas têm disseminado palavras ruins, palavras de mortes, palavras que estão levando pessoas para viver em ambientes totalmente desalinhados com o propósito de Deus, e você tem essa ferramenta na mão. Manda agora, corre, manda para amigos. Eu vi uma mulher dizendo, manda para amigos e inimigos, porque talvez os inimigos se convertam, mudem e se tornem uma pessoa melhor, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de tirar as pessoas do monturo e colocar em lugares de destaques. Deus muda as nossas vidas. Então, neste dia, se alinhe ao propósito de Deus. Ouça esses conselhos, mas não seja só ouvinte. Seja um praticante. Comece a praticar. Se esforce. Faça com excelência. Mas libere o perdão de Deus. Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre a sua vida. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia, cheio de bênção de Deus sobre a tua vida. Fica na paz.